Tão importante quanto sabermos da necessidade da oração é sabermos como orar. É termos, a princípio, pelo menos o mínimo do conhecimento básico dos pontos que tornam uma oração verdadeira. Eu convido você a mergulhar nesse assunto comigo. Eu não tenho aqui a pretensão de esgotar esse assunto, até porque ele é imensamente vasto, mas com certeza nós iremos voltar a tocar nele em algum momento nos demais vídeos do canal que virão pela frente. Quando nós falamos de oração verdadeira, nós precisamos entender uma coisa que chega a ser engraçada. É o próprio Deus quem pode nos ensinar essa oração verdadeira. É o próprio Deus quem nos ensina a dirigir a Ele da forma correta. E para isso eu quero ler com vocês o texto que está em Lucas, capítulo de número 11, do versículo 1 seguinte, que diz assim: Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. E a partir daqui o texto começa a descrever Jesus ensinando os seus discípulos a rezar. Mas eu quero pegar a versão do Pai Nosso que está em Mateus, capítulo de número 6, do versículo 9 seguintes, que diz assim: Eis como deveis rezar. Essa é a famosa oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olha só que oração espetacular. E a primeira coisa que eu quero abordar aqui é: Jesus, ao nos ensinar a orar, ele coloca como a primeira palavra dessa oração, Pai. Isso aqui é muito importante nós entendermos. Nós precisamos nos dirigir a Deus reconhecendo Ele como nosso Pai e não tendo aquela visão distante dele, de um Deus que está num além inacessível, mas precisamos nos comportar como filhos que se dirigem ao Pai. Isso fala sobre intimidade, proximidade, confiança. E nós precisamos entender que o próprio Cristo que ensinou a rezar, ele mesmo nas suas orações praticava isso. Ele reconhecia Deus como seu Pai. João capítulo 11, verso 41 diz: Levantando os olhos ao alto, Jesus disse: Pai, rendo-te graças. João capítulo 17, verso 1 diz: Pai, Jesus disse, é chegada a hora. Em outro texto também, Mateus 26, 39, diz que Jesus rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Então nós precisamos entender essa verdade fundamental. E eu preciso destacar aqui: a oração precisa ser um encontro, precisa ser um diálogo com um Deus que nos ouve e um diálogo com um Deus que também se comunica conosco. Em segundo lugar, eu quero destacar que a oração deve sempre glorificar a Deus. Mais uma vez, analisando esta oração maravilhosa que o Senhor Jesus nos ensinou. Ainda no versículo 9 nós temos assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Já ao introduzir na oração, nós precisamos glorificar a Deus, nós precisamos louvar a Deus. E é aqui onde eu preciso entender que ao eu me colocar diante de Deus, que é o meu Pai, eu preciso me comportar como um filho respeitoso, como um filho temente. Então eu não posso simplesmente entender a oração como simplesmente um momento em que eu me coloco diante de Deus para fazer pedidos. Eu não posso reduzir a oração apenas a fazer
petições, preces a Deus. Mas em primeiro lugar, a oração deve ser um momento onde eu louvo ao Senhor, onde eu glorifico, onde eu o rendo graças. Senhor, obrigado por mais esse dia. Senhor, obrigado pela minha saúde. Senhor, obrigado pela minha família, pelo meu trabalho, pelo meu estudo. Obrigado pelo dia que passou. Obrigado pela providência. Nós precisamos nos colocar como filhos gratos diante dele antes de fazer qualquer pedido. E é interessante quando nós analisamos, por exemplo, as cartas de São Paulo e vemos como que São Paulo sempre faz questão de colocar a oração juntamente com a ação de graça. Colossenses capítulo 4, verso 2. Sede perseverantes, sede vigilantes na oração, acompanhada de ação de graças. Olha só, Filipenses capítulo 4, verso 6. Não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. O terceiro tópico está diretamente ligado ao último. O terceiro tópico é: a vontade de Deus precisa prevalecer na oração. O versículo 10 de Mateus 6 diz assim: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu preciso entender que o que eu vou pedir precisa estar em concordância com a vontade do Senhor. E o próprio Jesus mostrou na prática também o que ele ensinou aos seus discípulos aqui em Mateus 6. Em Mateus capítulo 26, no verso 39, quando ele está na angústia ali no Getsêmani, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, todavia, não faça o que eu quero, mas sim o que é da tua vontade. Não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Um outro exemplo do qual eu me lembrava é daquele leproso em Lucas capítulo 5. Olha só o que diz o texto em Lucas 5, versículo 12 seguintes. Estando ele numa cidade, Jesus, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, lançou-se com o rosto por terra. Ele suplicou: Senhor, se queres, pode limpar-me. Olha só que maravilha. Ele: Senhor, se queres, se é da tua vontade, faça isso que eu estou te pedindo. Me limpa, me purifica. E olha o texto: Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero ser purificado. Nós precisamos entender esse princípio, porque muitas vezes nós lemos Mateus 7 quando diz: batei e a porta vos será aberta, pedi e recebereis. Mas nós não paramos para entender que Deus nos concederá aquilo que é da sua vontade e que leva a o glorificar. Porque olha só o que diz o texto de João capítulo 14, no verso de número 13. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vulo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha, mais uma vez eu repito, tudo o que pedirdes ao Pai, Jesus falou, em meu nome, vulo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, aquilo que nós pedimos a Deus deve glorificar o Pai em Jesus. Então precisa estar em concordância com a vontade de Deus, tudo o que nós colocamos em nossas orações. O quarto ponto que eu quero enfatizar aqui é: muitas vezes as nossas preces, os nossos pedidos não serão atendidos porque nós pedimos mal, porque estão muito mais ligados à nossa vontade, ao nosso eu, do que à vontade de Deus. E dentro desse tópico eu destaquei aqui alguns outros subtópicos que nós devemos levar em conta. Muitas vezes as nossas orações não serão atendidas, principalmente no momento em que queremos que elas sejam, porque não é o tempo ainda de aquilo se realizar, de Deus nos dar aquilo que tanto queremos e pedimos. Segundo, o que nós pedimos poderá vir de uma forma completamente diferente da qual esperamos. Terceiro lugar,
aquilo que nós pedimos parece bom às vezes, mas não será conveniente para nós. Também, em quarto lugar, aquilo que nós pedimos poderá, de certa forma, influenciar o outro, o prejudicando. E aquilo que nós pedimos, em quinto lugar, poderá não glorificar a Deus. Eu separei aqui também algumas passagens que fundamentam esse princípio, que é Tiago capítulo 4, no verso 3, diz assim: pedis e não o recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Em Marcos capítulo de número 10, no verso 35, diz: aproximaram-se de Jesus, olha só, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e disseram-lhe: mestre, queremos que nos conceda tudo o que te pedimos. Olha só que oração petulante. Que quereis que vos faça? Eles responderam: concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha só, eles estavam pedindo, mas a sua oração era uma oração egoísta. Jesus diz: não sabeis o que pedis. Não sabeis o que pedis. Alguns pedidos que fazemos não estão no centro da vontade de Deus e por isso não serão atendidos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Isaías 55 diz que os pensamentos dele são mais elevados do que o nosso e por isso nós precisamos sempre confiar. Fazemos as nossas orações, mas sempre entendemos que é a vontade dele que precisa prevalecer sempre. Pessoal, eu decidi que eu iria dividir esse assunto em duas partes, por isso eu estou encerrando a primeira parte aqui, para que o vídeo não fique muito longo, mas darei continuidade abordando alguns outros pontos muito importantes a respeito da oração verdadeira na segunda parte desse assunto. Por isso, obrigado por ter me acompanhado até aqui e convido a você a acompanhar a segunda parte desse tema. Fique com Deus e até lá!